Boa tarde a todos, né? E boa tarde também ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia. Então, hoje nós vamos falar sobre a cura e, enquanto processo, porque a cura é um processo, ela está relacionada também a uma mudança na vida da pessoa, né? Isso a gente sabe que ocorre até com o mínimo que nos acontece, né? Se a gente fizer um examezinho e tiver lá um colesterol muito alto, nós sabemos de antemão que temos que melhorar a alimentação, que temos que mudar algumas coisas, não é verdade? Se a gente também tem uma ameaça de infarto, ou chega a ter um infarto, ou qualquer outra doença mais grave, a gente já recebe as instruções do médico que a nossa vida vai mudar, que a gente vai precisar replanejar a nossa vida, repensar o nosso cotidiano, porque teremos que ter uma nova forma de estar no mundo e que essa forma deve proteger a nossa saúde. Então muda muito a nossa vida o fato de recebermos, né, um diagnóstico, por exemplo, de doença. Mas não é apenas só a doença que modifica. A Organização Mundial de Saúde definiu, né, a saúde como estado de bem-estar geral. Eles ampliaram bem o entendimento da saúde, porque eles dizem assim, é preciso estar bem não só no corpo físico. Você pode não ter dores, mas você pode estar passando dificuldades financeiras. E as dificuldades financeiras afetam necessariamente o nosso bem-estar. No mais básico que possamos imaginar, uma pessoa sem dinheiro para comer jamais poderá ser uma pessoa saudável, que naquele momento esteja saudável. Se estamos também em conflitos financeiros, dificuldades de organizar a nossa agenda econômica, ficamos ansiosos, angustiados, preocupados. Então, nós não estamos gozando de um bem-estar. Saímos de um ponto de equilíbrio que representa o nosso bem-estar. Então, de alguma forma, estamos doentes. De outro ponto também, eu posso ser considerada uma pessoa doente por algumas circunstâncias, uma deficiência física ou mental, e, na verdade, eu estar muito bem. As pessoas antes consideravam que as pessoas com deficiência, as pessoas que tinham alguma outra, um tipo eu não queria dizer doença, mas alguma característica que fosse diferente da maioria, ela estaria doente. Mas aprendemos que não necessariamente. Tem pessoas que vivem muito bem com a sua limitação. Já outras, a gente pode olhar e dizer que tem saúde perfeita, tem dinheiro, tem pessoas que amam, são amadas, e essas pessoas não se sentem saudáveis, não estão felizes e não estão saudáveis. Estão muitas vezes angustiadas, às vezes são tremores íntimos, são dificuldades de aceitar esta encarnação, e por isso tem uma ansiedade muito grande, e no final, apesar de tudo terem, nem por isso pode-se dizer que estão saudáveis. Né? O pessoal que sofre, por exemplo, de síndrome do pânico, sabe como é difícil se considerar saudável. Mesmo que os eventos ocorram de 2 em 2 dias, ou somente uma vez por dia, ainda assim gera não só no momento, mas ansiedade de quando vai ocorrer novamente. Então, muitas coisas estão implícitas, né, nesse estado de saúde e de doença. Nós fomos criados simples e ignorantes, como espíritos, e caminhamos para a perfeição. Essa caminhada da simplicidade e de ignorância nos leva a uma complexidade cada vez maior e exige cada vez mais conhecimento nosso. Nós precisamos conhecer cada vez mais, porque vamos nos modificando, vamos nos aprimorando, vamos nos tornando mais complexos. Nossas exigências são muito maiores hoje do que lá no início da nossa encarnação, das nossas encarnações. Se antes comida, bebida quando tinha sede, um lugar para dormir era suficiente, hoje nós precisamos de muito mais. Hoje nós sentimos a necessidade de muito mais coisas. E não estou falando das coisas materiais, estou falando mesmo até da elaboração do sentimento. Não basta apenas ter um marido, não basta apenas ter um esposo, todo mundo quer um relacionamento digno, todo mundo quer um relacionamento afetivo. Então é pouco.
Não basta só não trair mais, não basta só sustentar a casa. Nós queremos, homens e mulheres, um relacionamento vívido com o companheiro, partilha, compreensão, crescimento juntos. Então, cada vez mais, nosso nível de exigência vai aumentando, em prol, inclusive, do nosso próprio desenvolvimento. Então, a extensão desse conceito de saúde nos leva para essa necessidade e também nos aponta uma questão importante. Porque se é tão amplo o conceito de saúde, nós podemos nos perguntar se somos realmente sadios em algum momento. E se, num determinado momento, estando com tudo organizado, quanto tempo durará essa saúde? Ou seja, quanto tempo durará esse bem-estar? Porque às vezes a gente está muito bem fisicamente e emocionalmente não está. Às vezes estamos bem emocionalmente, mas mentalmente não estamos, financeiramente não estamos. As guerras, as oscilações econômicas podem nos afetar. Então, quanto tempo vai durar esse estado de saúde nosso? Embora nós nos concentremos muito mais na questão da saúde quando se refere ao corpo físico. Mas, na verdade, ela já é concebida como uma coisa geral que envolve todo o ser. Eu me lembro de um homem que morava na época em Brotas, perto de mim, e que ele vivia numa cadeira de rodas. Na verdade, ele sofreu um acidente e passou a viver numa cadeira de rodas. Mas ele vivia muito feliz e tranquilo, para cima e para baixo, e aquilo impressionava as pessoas, né? Não tinha reclamação, não tinha nada. E um dia perguntaram a ele, né, você é tão feliz, você sempre esteve na cadeira de roda? Ele disse, não, eu sofri um acidente. Aí a pessoa, que pena, né? Acabou com a sua vida. E ele disse que nada melhorou a minha vida. Eu tinha tanta dificuldade financeira, não tinha instrução, porque meus pais não puderam me dar instrução. Já estava casada com 4 filhos, vivia de bico e não sabia o que fazer, e se no outro dia eu consegui levar comida para casa. Aí eu fui atropelado, ganhei uma indenização, ganhei uma pensão mensal, comprei minha casinha, consegui montar um negócio para eu ter o meu trabalho certinho, sustento a minha família com tranquilidade, a minha esposa e a mim mesmo. Então, para mim, esse acidente foi uma solução, porque minha angústia maior era não ter condições financeiras de dar conta da minha própria vida. Então, a gente já vê que houve um bem-estar na vida de um homem e que esse bem-estar veio por um atropelo e por uma deficiência. Agora, imagine isso do ponto de vista do espírito, que reencarna em corpos, né? Exatamente para curar suas feridas. A dor e a doença que aparecem no corpo são representações de uma dor muito grande no espírito, pelos equívocos que ele cometeu. Então, fica impresso no perispírito dele, que é um corpo intermediário entre o espírito e a matéria, porque o espírito não pode encarnar diretamente sem um corpo intermediário. Então, tudo fica gravado nesse perispírito. E o espírito sofre a consequência do que está gravado nesse perispírito. Porque mesmo quando ele está sem corpo físico, ele está com o perispírito, então ele sente de alguma forma essas experiências, de uma forma diferente de no corpo, mas sente. Então ele anseia por se libertar. É como se durante a experiência que ele fez, ele se contaminasse. E aí, de repente, ele precisa se libertar dessa contaminação. Então ele escolhe um corpo físico, muitas vezes com alguma doença ou com alguma deficiência, porque o seu perispírito está passando para aquele corpo as suas necessidades de eliminação. Então, nesse ponto de vista, para o espírito, o que para nós representa uma doença, para ele já é um processo de cura. Ele não está adoecendo, ele está se curando. E nós, observando o corpo, achamos que estamos adoecendo e que não estamos nos curando. Mas, às vezes, também o espírito nem precisa, nesse momento dessa experiência, mas a circunstância aqui no mundo, às vezes as nossas ações impensadas, uma pessoa que come muito, não regula a sua comida, bebe muito, inevitavelmente ela vai ter algum tipo de consequência. Tem uns privilegiados que nascem com um corpo muito sadio e que leva anos até adoecer. Mas a maioria termina sendo obrigado a mudar essa rotina, a procurar uma alimentação mais adequada,
a procurar um equilíbrio, porque senão vai começar a entrar na doença, no mal-estar. Então a gente já começa a se perguntar a partir daí, né? O que é mesmo o processo de cura? Como para uma pessoa, olhando da visão aqui de encarnados, a cura pode ser um acidente. E para outra pessoa, a cura pode não ser isso. Então a gente já observa que é uma experiência do espírito. É muito pessoal, porque é muito pessoal a forma que cada um reage à doença. Nós vamos encontrar pessoas com doenças gravíssimas, que ainda assim conseguem rir, se movimentar, conseguem aproveitar de alguma forma a vida, e vai encontrar outras pessoas em que uma gripe praticamente destrói, né? Porque fica arrasada, porque não pode ir para ali, não pode ir para lá, não pode fazer isso. Então a gente experiencia de formas diferentes, às vezes a mesma doença, porque é o nosso íntimo que vai passar por aquela, que vai sofrer as consequências daquela experiência. Então a gente já varia muito com relação a isso. Então precisamos nos perguntar, né? O que é realmente a minha doença? Para mim é uma doença? E o que é que essa doença afeta em mim? A outra questão que a gente tem que se perguntar também é o que é que deve ser curado? Avaliando que nós somos espíritos, o que é que tem para ser curado? E aí eu me lembro que há umas 3 semanas atrás, eu conversando com uma pessoa, essa pessoa me disse assim: Márcia, você conhece a história daquele homem santo lá da Índia? Eu esqueci o nome dele. Eu disse, não, ele é um homem santo porque ele tem uma mente muito boa. Ele consegue materializar coisas, ele consegue produzir uma série de coisas com a mente dele. É um espírito que já alcançou um grau muito elevado. E aí ele pegou câncer. Estava lá diagnosticado de câncer. E uma pessoa virou para ele e perguntou: vem cá, é verdade que sua mente é tão poderosa assim? E ele disse: é verdade. É verdade que você consegue muitas coisas com a sua mente? E ele: é verdade. É verdade que você vem treinando há anos e anos e melhorando cada vez mais sua mente? É verdade. E ele perguntou: então por que você não cura seu câncer? Porque para ele era a grande questão: por que não cura seu câncer? E o homem santo respondeu: você acha que eu trabalhei esse tempo todo com a minha mente, consegui apurar ela tanto e vou gastar a minha mente com um corpo que não vai viver para sempre? Mais cedo ou mais tarde, esse corpo vai morrer. Eu aplico minha mente no que é eterno. E aí nós vemos uma outra compreensão, que parte de outro ponto de vista. Né? Por que aplicar tão seriamente num corpo que é perecível, que vai desencarnar do mesmo jeito, né? Então a gente começa a se perguntar mesmo, o que é que deve ser curado? O que é mesmo que eu tenho que centrar na minha cura? Será que é só o corpo? Porque nós vimos aí 2 casos que eu contei exagerados, né? Um é uma pessoa que renega completamente o corpo. O outro, um acidente, resolveu a questão dele. Mas, no geral, o que é mesmo que a gente deve se empenhar? Em que dimensão nós devemos nos interessar mais com relação à nossa cura? E se a gente for para o Evangelho, a gente vai ver que Jesus vai nos ensinar que nós devemos primeiro procurar o reino dos céus e a sua glória, e o resto vos será acrescentado. Então, ele nos ensina que a gente precisa primeiro fazer esta procura na dimensão espiritual, porque o resto nos será acrescentado. Se nós somos saudáveis espiritualmente, se nós estamos fazendo o nosso progresso espiritual dentro de um propósito consciente, naturalmente nós não teremos necessidade de determinados eventos dolorosos. Salvo se quisermos fazer uma experimentação, um teste, mas nós não teremos necessidade de passar por determinadas coisas. Se tivermos necessidade, vai ser uma necessidade do espírito. Então, o espírito estará fazendo uma experiência que para ele interessa. Porque tudo se relaciona à necessidade. Quando planejamos a nossa volta a um corpo físico, nós, a maioria de nós hoje, porque tem as encarnações compulsórias, mas a maioria de nós, nesse estado evolutivo, fazemos uma programação.
E lá nós colocamos, de um modo geral, porque tem gente que pensa que é até o dia que vai para ali, que vai para aqui. Não, de um modo geral, eu coloco as minhas necessidades básicas como espírito. Eu posso dizer, eu quero me desapegar de uma experiência passada em que a matéria era o que era de mais importante para mim. E aí eu vou decidir, não, eu vou querer fazer uma experiência na pobreza. Pobreza, viu, gente? Miséria não pode ser uma experiência, é uma confusão. Mas na pobreza eu quero fazer essa experiência para eu me desapegar dessa necessidade de estar sempre com muitas condições e até para me testar, para ver se eu sou paciente, porque eu tenho tudo na mão, porque aí é fácil ser paciente, ou se na necessidade eu também consigo ser paciente, se na ignorância eu também consigo ser paciente. Então eu preciso organizar isso para mim. Então eu promovo as condições necessárias para esse meu aprendizado. Eu posso também dizer não. Ao invés de ir na pobreza, eu vou escolher ainda a riqueza, mas dentro de uma circunstância que possa me ser chamada a atenção para o fato de que essa experiência com o dinheiro não é necessariamente a coisa mais importante. E lá, como uma pessoa com boas condições financeiras, eu consiga também realizar tarefas e não me apeguem ao dinheiro. Porque o problema não é ter nem não ter. O problema é o nível de apego e como a gente transforma o que a gente tem numa coisa fantástica, que a gente não pode viver sem ela. Esse é o problema. Porque eu posso ter 10 carros se eu achar que devo e não prejudicar ninguém. Mas no dia que não tiver nenhum carro, eu não vou me suicidar, não vou morrer, não vou me desesperar. Isso sim, é usufruir dos bens materiais, mas não ter apegos a eles. Mas gente há que até um determinado vestido, se não puder comprá-lo, se sente arruinada. Não tem coragem de ir nos lugares, se sente miserável porque não pode comprar aquele vestido. Isso significa que é uma projeção na matéria, nos eventos materiais, das nossas necessidades que não são reais. Então a gente tem que se perguntar qual é essa dimensão que eu preciso curar. E se a gente modifica muita coisa na vida, quando a gente se ocupa de tratar o nosso corpo físico, avalie quando a gente procurar tratar o nosso espírito. Porque eu vou dizer, bom, eu vou procurar a saúde do meu espírito. E isso é muito amplo e muito profundo. Só uma mudança de comportamento pode ajudar, mas não vai levar a gente até lá. Se eu resolver mudar minha alimentação, vai ajudar, mas não vai me levar até lá. Porque se eu quero buscar e focar na saúde do meu espírito, e com isso conseguir saúde nos meus outros níveis, inclusive o corpo físico, eu vou ter que fazer uma transformação. E essa transformação ela vai ser desenvolvida a partir da mudança do meu ponto de vista. Aí exige de mim uma nova programação de vida. Qual é esse ponto de vista? Primeiro, quando você percebe que é um espírito, isso já muda muito. Porque se eu sou um espírito, isso significa que existe matéria e existe espírito. Mas quem é mais importante é o espírito. Por que o espírito é mais importante do que a matéria? Porque a matéria muda e a matéria acaba. E o espírito não. Porque a matéria é manipulada pelo espírito. E não a matéria que manipula o espírito. Nós vemos, às vezes, determinadas estruturas de ego, determinadas personalidades, deixando-se manipular pela matéria. No sentido de que o que possui é que vai definir essa pessoa. Então, ela está trocando, né, a realidade. Na verdade, quem decide tudo é o espírito. Então, se eu consigo me perceber conscientemente como espírito, eu também vou perceber a responsabilidade que tenho e as possibilidades que eu tenho de mudar as circunstâncias de minha vida. Se eu sou espírito, sou eu que organizo minha encarnação. Se eu sou espírito, tudo passa em torno de mim, mas eu permaneço. A vida vai mudar, porque sempre tem alguma coisa para acontecer. A gente pode levar 3 dias de felicidade, mas alguma coisa vai acontecer. Pode acontecer uma doença, uma perda financeira, a morte de um amigo, a morte de alguém querido, um trabalho que você vai embora, um dinheiro que você perde, um dedinho que você quebra,
A cozinheira que não veio, que na hora de sair você não tem ninguém para lhe ajudar ali. As crianças que amanheceram gripadas. Sempre acontecem alguns transtornos, uns menores, outros maiores, como uma doença grave, um diagnóstico mais grave. Mas o espírito não. Muda-se as coisas em torno de mim. Muda-se a forma. Muda os contornos, mas o espírito permanece. Também passamos por várias mortes ao longo de uma encarnação. Perdemos várias coisas. Perdemos as condições de criancinhas, né? Que o papai está ali, a mamãe fazendo tudo, e vamos para a escola disputar com outras crianças nosso espaço, dividir com outras crianças a atenção que nós recebíamos em nossa casa só para a gente. A gente entra na adolescência e é outra dor, outro sofrimento e outra perda. Eu não já sou mais aquela criancinha ingênua, mas eu estou lutando pela minha liberdade. Eu estou tendo que lidar com os hormônios no meu corpo físico. Eu estou tentando lidar com a minha necessidade de independência e, ao mesmo tempo, minha inexperiência com a independência. Então, muitas coisas acontecem. Depois eu me torno um trabalhador. Quanta coisa a gente renuncia para trabalhar? A vida não pode ser mais tão tranquila assim, eu não posso passar os dias, parece uma festa, mas eu estou trabalhando, não posso ir. Aparece alguma coisa sábado de manhã, mas sábado de manhã eu trabalho, também não posso ir. E aí algumas coisas vão mudando. Me caso. Ótimo, maravilhoso. Mas a vida de solteira morre. Tanto para o homem quanto para a mulher. Existem várias outras coisas que serão necessárias e que a gente vai ter que abrir mão de uma série de outras coisas para estar neste momento, nesse estado de casado. Os filhos nascem, que maravilha, que bênção. Quantas noites perdidas. E as despesas com as escolas, né? E o sofrimento quando ficam dodói, às vezes qualquer dorzinha, tem pais até e mães que choram quando vê os filhos com dores, e é difícil mesmo ver filho com dor. Então existe uma série de renúncias e uma série de mortes, como a gente chama, que atravessa a nossa vida. Mas nós, enquanto espíritos, permanecemos. Passamos por tudo isso, mas nós permanecemos. E chega a idade, a velhice, e muita gente diz assim, eu não me sinto velha. Não sente porque o espírito não envelhece, mas o corpo envelhece. E aí a gente vai querer correr, aproveitar a vida e não vai poder porque o corpo não corresponde. Mas por dentro nós estamos jovens. Porque o espírito não envelhece. Ele pode se entristecer, mas isso em qualquer faixa etária, independe do estado do corpo físico. Mas envelhecer, o espírito não envelhece. Então, se este é o mais importante, é o que permanece, é o que nós devemos investir. Quem vai trocar o essencial pelo que não é essencial? O que importa mais? A casa que eu comprei ou os móveis que eu vou botar dentro dela? Os móveis podem mudar, mas a minha casa é meu lugar que eu tenho para residir. É o que eu vou deixar até para os meus filhos quando eu morrer. Então, a casa é mais importante. Na nossa questão como pessoas, o espírito que somos é mais importante do que toda e qualquer experiência material. Não que a experiência material não tenha sua importância, porque se não tivesse, nós não estávamos aqui encarnados. Nós precisamos de um corpo. E se esse corpo for saudável, melhor ainda. Nos relacionamos com as pessoas. Temos uma estrutura psicológica que tem que estar saudável também. E a gente deve buscar. A diferença é que quando a gente prioriza o espírito e trata o espírito, todas essas questões que são reflexos da aprendizagem desse espírito se curam também. Então, ser e me considerar espírito muda o meu projeto de vida. Se até então eu não me considerava assim. A outra questão é que, além de ser espírito, eu sou imortal. A imortalidade também muda muitas coisas na vida da gente. Se eu sou imortal, eu não preciso estar desesperada com a morte. Nem minha, nem daqueles que amo. Porque ninguém vai morrer. O corpo vai mudar, mas eu terei um novo corpo. Quando esse se for, meu perispírito é um corpo onde eu poderei utilizá-lo no mundo espiritual. E quando eu retornar à Terra, eu terei um outro corpo, que eu também vou escolher. Então não existe atenção a respeito da vida, porque nós somos imortais.
nossos afetos também não vão acabar. Porque se for um afeto genuíno, a gente vai se encontrar. Ou no mundo espiritual, todos depois do desencarne, ou no mundo concreto, durante o sono. A gente sonha com as pessoas que se foram. A gente se encontra com elas no mundo espiritual. Porque como espíritos, quando nosso corpo dorme, nosso espírito sai, se sente liberado e vai para onde ele deseja. Nós somos livres nesse sentido. Então, recuperamos uma parte das nossas possibilidades espirituais. Recuperamos. Então, eu não vou me afastar daqueles que eu amo. Nem eles vão se afastar de mim. Se é verdade, se é um afeto sincero, a gente vai se procurar e vai se encontrar. Então, a imortalidade muda as coisas. Por que eu vou lutar até o desespero, até minha morte por algo? Pela morte do meu corpo físico por algo. Se eu tenho outras encarnações para concluir? Por que eu vou fazer um projeto pequeno de vida só até a minha morte, se eu não morro? Então eu posso fazer um projeto de vida grandioso, que inclua, depois do desencarne, minhas atividades. Eu vou começar a estudar medicina aqui, vou me formar, vou fazer isso acontecer. Depois, quando eu desencarnar, eu posso continuar no mundo espiritual, aprendendo mais e melhorando ainda mais o meu conhecimento na profissão. Porque nada que eu ainda posso dizer mais. E quando eu reencarnar novamente, eu ainda vou querer essa profissão. Só que dessa vez eu vou trabalhar mais em tal área. E eu continuo elaborando, e continuo trabalhando, e continuo progredindo. Porque não existe uma interrupção. Não existe essa interrupção. Até mesmo Jung, né, o ponto de vista psicológico, ele diz que em todos os sonhos, e foram sonhos pra caramba que ele analisou, nenhum deles estava presente a morte. Então ele diz assim, a nossa psique desconhece a morte. E se ela desconhece a morte, é porque a morte não existe. Porque sonhar que alguém morreu não significa a morte. A morte implica em outras coisas, em uma finitude, um acabamento. E na psique da gente não existe isso. Quando há algum sonho sobre isso, algo continua. Então, não existe a morte nem na nossa psique. Somente a nossa ignorância acredita que possamos ser mortais, mas não somos. Então, o nosso planejamento de vida tem que incluir o desenvolvimento desse espírito. Tem que levar em conta essa imortalidade. Eu preciso aprender, porque eu sou imortal e quero crescer cada vez mais. Eu preciso amar, porque se eu não amar, aquele que eu odeio vai continuar sendo o que ele é, um ser imortal. Vamos nos odiar pelos séculos? Vamos nos perturbar pelos séculos? Não podemos. E se acreditamos também e sabemos que reencarnamos várias vezes, nós sabemos também que as coisas adiadas podem ser retomadas. Não há nada que eu não possa retomar na minha próxima encarnação. E mais ainda, o que eu plantar aqui é o que receberei na minha próxima vida. Porque é como se Deus nos desse um terreno. O terreno é a nossa possibilidade de vida. E eu faço escolhas dentro desse terreno. Se eu quiser, eu posso colocar árvores frutíferas. Eu posso deixar o caminho o melhor possível, retirar os espinhos, plantar flores, cuidar do local que tem água para que essa água não seja contaminada. Eu posso fazer desse lugar um paraíso. Quando eu encarnar de volta, está ali seu lugar. Eu vou continuar minha tarefa a partir do lugar que eu criei. Se eu também largar o abandono, deixar a água se contaminar, não plantar nada, ficar mais preocupado com a vida do vizinho ou com as aparências, tudo bem. Posso fazer isso? Posso. Na próxima encarnação, tome de volta o seu terreno que lhe foi dado. E aí você vai entrar num terreno que você vai ter que ter muito mais trabalho. Porque não vai mudar. Não vai mudar. O que a gente muda é aqui. No mundo espiritual, a gente se esclarece nos intervalos entre as encarnações. Nos esclarecemos, aprendemos, temos uma nova visão, nos comprometemos com determinadas mudanças. Mas o teste é fazer isso aqui.
Então eu vou receber de volta o meu terreno, que foi o que eu deixei enquanto fui lá no mundo espiritual passar um tempo. Na volta é esse mesmo. O que eu fiz dele é o que eu vou receber. Então, se eu acredito na reencarnação, se eu sei que eu reencarno, nada mais adequado do que eu preparar uma vida para mim, que no futuro também seja uma boa vida. Se eu tenho inimigos e resolvo me vingar, a morte não vai resolver o problema, porque quem morre é o corpo. Então, esse inimigo vai ficar meu inimigo desencarnado. Olha que situação, porque encarnado a gente tem que vigiar e já é difícil. Imagine inimigo desencarnado que a gente não vê. Se ele quiser, ele pode estar o tempo todo atrelado a mim. E eu atrelada a ele. Para quê? Aí na próxima encarnação vamos fazer o que desse ódio? Ele vai se vingar de mim, depois na outra eu me vingo dele, depois ele se vinga. Quer dizer, é muito cansativo, é muito destrutivo para uma vida. Então vamos aprender que se somos espíritos imortais e reencarnamos sucessivas vezes, vamos tentar acabar com as inimizades. Vamos tentar viver de tal forma que a nossa vida seja leve, aqui, lá, em qualquer lugar. Ontem, hoje ou depois. Porque para o espírito não tem tempo. O tempo é sempre agora. E agora pode ser passado. Se eu estou passando agora uma situação que se refere a uma experiência minha de outra vida, é passado porque foi de outra vida. E as pessoas às vezes dizem assim, mas por que eu vou sofrer por uma coisa que eu fiz no passado? O passado está presente. Porque se não tivesse presente, não estaria acontecendo nada. E isso, do ponto de vista psicológico, também aqui na nossa realidade é real. Porque quanta gente, já na idade adulta, já na velhice, está sofrendo as consequências de um complexo, resultado de um trauma lá da infância. E aí você encontra aquela pessoa e ela continua no sofrimento, e cada vez que ela se reporta, ela conta a mesma história. Essa história é passado? De um ponto de vista é. Mas para a realidade psicológica daquela pessoa é presente, porque ela continua vivendo a mesma coisa. Então nós precisamos, a partir desse entendimento, mudar o nosso ponto de vista. Colocar o nosso olhar a partir do ponto do espírito. E a partir daí replanejar a nossa vida. Estava aqui vendo o horário. Então a gente tem que replanejar a nossa vida a partir desse ponto, porque é uma mudança de ponto de vista. Aí a busca da saúde se torna realmente uma mudança importante na vida. Se torna uma transformação. E a gente tem que criar um projeto de vida. Não somos mais seres para deixar a nossa vida acontecer ao acaso. Não somos mais criaturas nesse estágio evolutivo para deixar a nossa vida rolar. Que seja o que for, que dê no que der. Não, nós precisamos ter um projeto. Se nós desejamos um trabalho, se nós desejamos uma vida estável financeiramente, se nós desejamos tantas coisas, nós também temos que ter um projeto para o nosso espírito, que é o mais importante, que é quem determina todas as coisas. Então a gente precisa fazer este projeto de mudança, onde nele esteja incluído a nossa melhoria espiritual. Precisamos mudar a nossa vida para que ela nos conduza à nossa melhoria espiritual. Então eu sempre vou ter que me perguntar, essa minha decisão de fazer isso ou de fazer aquilo, melhora em que meu espírito? Ajuda em que em meu progresso? Tudo bem que ajude financeiramente, que ajude emocionalmente, mas espiritualmente também ajuda ou atrapalha? Eu preciso me perguntar. Se ajuda também, ótimo. Estou inteira, ocupada com todas as minhas questões. Se não ajuda, eu preciso encontrar uma alternativa para que seja uma ajuda global. O trabalho, por exemplo, eu posso trabalhar apenas para ganhar dinheiro. Isso ajuda a minha evolução espiritual? Não. Lá em André Luiz, no livro Nosso Lar, eles vão dizer, existe uma remuneração para o trabalho na Terra, que é o dinheiro. Você pode enganar e conseguir esse dinheiro. Você pode conseguir uma aposentadoria sem nem estar doente e conseguir esse dinheiro. Você pode fazer 1000 coisas. No mundo espiritual, você não pode fazer isso, porque lá,
exatamente por você não ter um corpo para esconder as coisas, as pessoas vão perceber e vão saber imediatamente, né? Através do próprio pensamento. Então, a pessoa não vai fazer isso, ela vai ter que trabalhar mesmo para ganhar o bônus horas dele, que é lá o dinheiro lá do mundo espiritual, que significa merecimento. Lá a gente não ganha salário, mas ganha merecimento para ajuda. Mas isso ainda não é o definitivo, porque você pode trabalhar, ganhar merecimento e não se transformar. Então ele diz, o salário verdadeiro é uma combinação entre o homem e o divino. Porque lá nossa consciência e Deus é que sabe se aproveitamos de fato a experiência do trabalho. Então eu preciso agora, quando escolher o meu trabalho, eu escolher por vocação, eu escolher por amor também, não apenas por dinheiro, e eu me entregar a esse trabalho como uma transformação do meu espírito. Lembrando que essa transformação é o nosso processo evolutivo e a nossa meta. Então, basicamente, é tratarmos a nossa cura como uma cura no nível mais elevado e que exige um projeto da gente, e que esse projeto deve ter como foco o fato de sermos espírito e de sermos espíritos imortais. Aí teremos conseguido a saúde integral. O corpo também vai agradecer, a vida vai agradecer, os relacionamentos vão agradecer, mas principalmente o espírito terá avançado no seu processo evolutivo. Boa noite a todos, obrigada, e ao pessoal também que nos assiste na TV Harmonia.